é fã de futebol, em algum momento já deve ter escutado alguma dessas frases. Se Macumba ganhasse o jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado. Se Concentração ganhasse o jogo, o time da penitenciária não perdia uma. Irreverência e bom humor que definem o autor delas, o centenário João Saldanha. Gaúcho de berço, ele se tornou um homem com traços cariocas. Foi no Rio de Janeiro que Saldanha cumpriu etapas importantes de uma vida cheia de melhores momentos. Foi jogador e treinador de futebol. Estudou Direito e Jornalismo, filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, mexeu com a vida de muitas pessoas. Para entender as diferentes faces de um mesmo indivíduo, é preciso dar atenção a cada detalhe. Quem só conhecia o João do futebol, o comentarista que o Brasil inteiro consagrou, não conheceu o João Saldanha. João Saldanha foi um ativista político pesado do Partido Comunista Brasileiro, levou tiro no pulmão, viveu clandestino com 3 nomes diferentes, Siqueira, Souza, Macedo, viajou o mundo inteiro, participou ativamente de todos os momentos da política nacional. Esse era o João militante. Agora vamos conhecer o João apaixonado pelo Botafogo, clube que defendeu dentro e fora dos gramados e que despertava nele os sentimentos mais genuínos, como no dia em que o Alvinegro quebrou um longo jejum de títulos em 1989. Eu vivi para ver o João Saldanha quase chorando, emocionado, porque eu acho que ele temia morrer sem ver o Botafogo campeão. 21 anos e tal, ele sabia que ele já estava numa situação de saúde não muito boa, então a emoção dele foi uma coisa espetáculo, foi meio silenciosa assim, mas eu presenciei o exato momento em que o Botafogo acabou de ser campeão e olha, foi uma noite incrível, todo mundo comemorou. Meus amigos, boa noite. Está entrando no ar mais uma edição do seu No Mundo da Bola. Vamos juntos ao vivo até às 10 da noite aqui pela TV Brasil. Você já viu, né? João Saldanha é destaque no programa de hoje, mas eu começo falando que o Corinthians venceu mais uma e abre 7 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão Série A. Na Série B, o líder é o Guarani e o Internacional volta a entrar em crise com a sua torcida. Nessa semana teremos Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Falando em Copa, a garotada da Alemanha faturou a Copa das Confederações. É o primeiro título nessa competição dos atuais campeões do mundo. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil do Rio de Janeiro o editor César Oliveira. Ele vai falar sobre o João Saldanha, sobre um livro que está chegando aí para a gente conferir a história do João Sem Medo. No estúdio da TV Brasil em São Paulo está o jornalista Rafael Esgriles. Outro convidado de hoje aqui no Rio de Janeiro, o jornalista Sérgio Lobo Filho. E conosco, como sempre, o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Bom, se estivesse vivo, o João Saldanha faria 100 anos amanhã, nesta segunda-feira, dia 3 de julho. O João Sem Medo foi aquele responsável por montar a seleção brasileira que foi campeã do mundo na Copa de 70 no México. Eram as feras do Saldanha que você confere agora. Hoje não é tão comum vermos cronistas esportivos assumirem o comando de grandes equipes do nosso futebol. O respeito que Saldanha inspirava acabou por reservar a ele uma oportunidade rara: treinar a seleção brasileira. Ela perguntou se quer ser treinador da seleção. E eu disse para ele, se é uma sondagem ou um convite. Ele aí disse, é um convite. Tá bem, eu topo. Encheu a onda, não pedi nenhum ordenado, burro. O João Saldanha levava para dentro do campo a marca dele de ser o mais lúcido analista de futebol, né? O mais simples e direto também, o de resolver as coisas com facilidade. Os bons resultados, no entanto, não garantiram a ele a glória de ser campeão do mundo. Nas eliminatórias para a Copa de 70, o Brasil de João Saldanha sobrou. A união de vários craques em prol do bom futebol ficou conhecida como as Feras do Saldanha. Mas uma outra alcunha ajuda a entender o final dessa história. Nelson Rodrigues o chamava de João Sem Medo, porque, independentemente do perigo que pudesse correr, ele não deixava de fazer e falar o que sentia.
Às vésperas da Copa do México, em pleno regime militar e diante de possíveis pressões externas, uma frase se tornou célebre. Também o presidente da Estados Unidos está no Rio Grande do Sul. E ele parece que havia sugerido o nome de Dario para ser convocado. O que você acha da sugestão do presidente? Eu e o presidente, ou o presidente e eu, temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, somos gremistas, gostamos de futebol. E nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem. Até hoje não se sabe se esse foi o motivo exato, mas o fato é que Saldanha perdeu o cargo de técnico da seleção. Em 1970, o Tri veio com uma campanha inesquecível da equipe comandada por Zagallo, mas que certamente contou com uma boa parcela de ajuda do antigo treinador. Então, os titulares das Feras do Saldanha eram Félix, Carlos Alberto Torres, Brito, Djalma Dias e Rildo, Piazza e Gerson, Jairzinho, Dirceu Lopes, Pelé e Tostão eram os titulares das Feras do Saldanha. Tinha mais gente aí, a gente vai conversar ao longo do programa, mas a pesquisa de hoje é a seguinte: quem da seleção brasileira de Tite jogaria entre as Feras do Saldanha? Essa é a nossa pergunta de hoje. Quem da seleção brasileira de Tite jogaria entre as Feras do Saldanha? Você responde pelo nosso facebook.com/No Mundo da Bola Oficial e também no nosso WhatsApp, que é o 21 97148 9270. César Oliveira, boa noite, prazer em recebê-lo. Desde já, parabéns pelo livro, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas você é o primeiro a responder a pergunta. Alguém jogaria entre as Feras do Saldanha da seleção Neymar de hoje? como reserva do Tostão. Neymar como reserva do Tostão. Não há outra possibilidade. Talvez Marcelo na lateral esquerda. Eu acho que esse é sim como titular. Mas no time atual do Brasil não vejo, segundo as posições do Saldanha, vamos escalar os melhores. Se o Tite escala, bota Muralha, mesmo que de teste na seleção brasileira, ele está brincando, né? Não dá para concorrer. Mesmo com o Félix, né, Márcio? Mesmo com o Félix, que não era um goleiro espetacular, mas fez uma Copa tinha muita personalidade, né? Tranquilão. Fez uma Copa corretíssima. Corretíssimo. Talvez tenha sido responsável pela nossa vitória contra a Inglaterra. Exatamente. Bom, então Neymar e Marcelo seriam os seus Marcelo como votos. titular, Neymar como reserva do Tostão. Muito bem, vamos a São Paulo então. Rafael Sgrilles, prazer em recebê-lo aqui no estúdio da TV Brasil, você aí em São Paulo. Para você, quem da seleção brasileira de Tite jogaria entre as Feras do Saldanha? Tem direito a dizer nenhum, tá bom? Tudo bem, Sérgio? Um abraço para você, a todos do programa, aos nossos amigos. Eu concordo, eu acho que o Neymar entraria no elenco, não seria titular. Acho que nenhum do atual elenco da seleção brasileira do técnico Tite seria titular nas Férias do Saldanha. Mas eu colocaria algum zagueiro do atual elenco neste grupo das Férias do Saldanha, não como titular, mas um Thiago Silva. Concordo também com o Marcelo, sendo também fazer parte do elenco, mas nenhum titular. E o Neymar seria um 12º jogador, porque o futebol que o Neymar apresenta é diferenciado em qualquer tempo, em qualquer espaço de tempo. Eu acho que o Neymar seria um 12º jogador, mas nenhum do atual elenco hoje da seleção brasileira serviria na época do Saldanha. Muito bem, então já temos 2 votos para o Neymar. Sérgio Lobo Filho, boa noite, prazer em recebê-lo mais uma vez. Tudo bem, Bocage? Qual o seu voto aqui na nossa pesquisa? Um abraço, Bocage, um abraço para todo mundo. Bom, eu acho que, estava até falando isso com o Márcio, até porque foi um período que a gente viu muito através de vídeo. Eu não era nascido em 70, mas acho que o Marcelo, ele é mais jogador do que foi, no caso, o Everaldo e também o próprio Marco Antônio. Então, eu acho que o Marcelo teria uma vaguinha de titular entre as Feras do Saldanha. E o Neymar, para ficar no grupo. Também observaria algum zagueiro de área, mas eu te diria, Bocage, que eu não sei qual poderia servir a seleção. O Marquinhos, que está muito bem, o Miranda, que é um dos capitães da equipe do Tite, o próprio Thiago Silva, enfim, não sei. Mas titular, o Marcelo. O Neymar no grupo. Muito bem, então, Paulo Lima, ninguém dessa seleção do Tite no Facebook estaria à altura do Saldanha. Fraca demais essa seleção. Ele não diz de onde fala. O Itamar Borges de Lima,
Ele diz assim, não posso opinar, não sou daquela época, mas a gente conhece, né? Ele fala de campanha, Minas Gerais. O Marcos Humberto Canuto, nenhum desses jogadores seria a fera do Saldanha. O Walter Carvalho, Felipe Coutinho seria o único, é o voto dele. E Márcio Guedes, no nosso WhatsApp, o Leco fala que talvez o Neymar, ele é de Gurjão. Pensei que fosse presidente de São Paulo. Gurjão. O César conhece bem Gurjão, a gente esteve lá várias vezes, né, César? Gurjão. Muitas vezes. Tá vendo? Jogando bola. Onde? Gorjão. Onde fica? É de peixe ou de frango? Pode ser, mas não é. Minas. Gurjão fica na Paraíba, Márcio Guedes. Boa bem. noite. Um abraço aos amigos de Gurjão. Seu voto na pesquisa de hoje. Olha, a seleção que daí é de 69, Saldanha, não é de 70 campeão do mundo. Não, essa seleção são seleções bem diferentes. Sim. Aquela seleção do Saldanha, o mais importante ali é a moral que o Saldanha deu, o espírito ofensivo e corajoso da seleção, e era um time que se garantia. Agora, se você for fazer uma análise individual, eu acho que o Marcelo, como o César já colocou aqui, sem dúvida alguma seria titular. Acho que também o Miranda seria titular, porque a nossa zaga não era tão boa assim. O Joel, por exemplo, era um quarto zagueiro fraco. Mas não choravam, né, Márcio? Não, exatamente. Por isso não regavam. Não regavam, né? Ele era meio firme, mas estou falando tecnicamente falando. E o goleiro na época do Saldanha não era também o Félix. Era o Ado. Era o Ado, né? E eu diria, sem mediar, que qualquer dos 3 goleiros atuais que pode ser chamados... E tinha o Cláudio também. Pois é, mas os goleiros atuais são melhores. Seja o Everton, seja o Diego Alves, não é isso? Alves. Seja o Alisson, são melhores. Aliás, de forma geral, os goleiros atuais são melhores. E quanto ao Neymar, eu concordo inteiramente com essa de que ele comporia o elenco. Mas no ataque eu acho difícil que ele entrasse. Até porque era um ataque, não é? De jogadores... Espetacular. Exatamente. Inclusive do Saldanha para o Zagallo, a única diferença praticamente foi o Rivelino na esquerda, no lugar do Edu. O Neymar não ia jogar na ponta esquerda. Ele barra quem? O Gerson? Tostão? Não dava. Quem né? seria? Você votaria em quem, então? Num goleiro, talvez? Para entrar como titular? Só serve como titular? Marcelo e, digamos, o Miranda. E um goleiro. Muito bem, então. Agora é com você em casa, na nossa pesquisa de hoje. Quem da seleção brasileira de Tite jogaria entre as feras do Saldanha? facebook.com/no Mundo da Bola Oficial. E o nosso WhatsApp é o 9721 971489270. Só quero fazer um registro aqui, agradecer a participação, né, da Tereza Bulhões, ela que vai estar amanhã aqui no nosso estádio, a partir das 7 da noite, aqui na TV Brasil, participando do programa, falando do centenário do João Saldanha. Ela diz assim, o João Saldanha faz 100 anos, porque ele está vivo ainda hoje na vida do seu povo. Valeu mesmo, muito obrigado a você, Tereza Bulhões, que lançou um livro também, As Feras do Saldanha, claro, né? Mas o Márcio Guedes falou agora das feras do Saldanha, do ataque da seleção brasileira. E veja só quem mandou uma mensagem pra gente falando de João Saldanha. Meus amigos brasileiros, por uma coincidência, por falar nos 100 anos do nosso amigo João Saldanha, né, que despediu da gente. Mas, poxa, eu tenho uma razão especial para falar com ele, porque quando a gente estava junto na seleção brasileira, né, era impressionante a capacidade dele de agrupar o pessoal. E tem até aquela brincadeira que vocês devem se lembrar, que ele falou que ia tirar o Pelé do time porque o Pelé não enxergava, porque o Pelé era cego, tinha miopia. Na realidade, quando os jogadores foram fazer exame para visão, né, exame de visibilidade, de visão lateral, tal, o médico falou realmente que eu tinha um pouco de miopia. E eu tinha mesmo. E ele, claro, levou aquilo e foi todo mundo falando que ele ia me tirar do time porque eu era míope, né? Foi uma brincadeira. Mas foi maravilhoso pro Brasil, para mim. O João Saldanha foi uma pessoa especial e que Deus o tenha em ótimo lugar. Um abraço e eu acho que todos nós brasileiros devemos muito a ele. Um abraço. Valeu, obrigado ao Pelé pelo vídeo, obrigado também ao Pepito que organizou esse contato nosso com ele. Imagina se o Pelé enxergasse, hein, Márcio? Bem, se o Pelé enxergasse, ia jogar em outro planeta, né? No universo sideral. E se o Garrincha não fosse torto? Exatamente, não fosse aleijado como alguém. Talvez não jogasse tanto. O Pepe já acha que o Pelé é um ET. Você imagina ele com a visão total, hein? Imagina. O Saldanha tinha saído da seleção, ele estava muito invocado com aquilo que estava acontecendo. E num programa de TV, que eu me lembro perfeitamente que eu vi esse programa, ele falou que o Pelé parece que é míope, falou uma coisa assim meio... mais na base, assim, não com muita seriedade. Exatamente em função desse exame que mostrava que ele tinha algum desvio, né? Então ele não falou que ele era cego, isso aí não seria ridículo de falar, mas
que era míope, ele falou. E você falou agora há pouco também do Rivelino. E o Rivelino também mandou uma mensagem contando mais uma história das feras do Saldanha. Amigos, um abraço. Realmente falar de João Saldanha é fantástico, maravilhoso, uma pessoa que eu tive o prazer de conviver. Foi meu treinador em 69, né, as feras do Saldanha. Eu vou contar uma historinha do Saldanha, ele do jeito que ele me colocar de titular. E ele num treino me colocou de centroavante. Então a linha era Jair, Gerson, eu, Pelé e Edu. Então foi fantástico, maravilhoso jogar com essas feras todas. Mas acontece que eu não sei jogar de costas. Aí terminou o treino, ele falou, Riva, demais, aí foi tudo bem. Eu falei, não, João Saldanha, eu tô fora, eu não sei jogar de costas, agradeço de coração a oportunidade, mas espero jogar na minha posição. Falou? Um forte abraço a vocês e a essa pessoa incrível que está lá em cima. Um abraço. César, já pensou o Rivelino de centroavante? Não ia dar certo, né? Não seria o podia dar mesmo. certo, mas o Rivelino fez uma Copa espetacular. Pois é, e fez por merecer a posição de titular, né? O César, que está conosco aqui, ele é editor, ele está lançando amanhã esse livro aqui. Ele tem na mão aqui, mas eu acho que facilita para mostrar aqui, as 100 melhores crônicas comentadas de João Saldanha. O livro está aqui, César, eu queria que você contasse a história desse livro. Vira assim para você ficar melhor, né? Isso. Que você tá ali? Que você contasse para mim a história desse livro, César. Eu tive a ideia de fazer esse livro logo que percebi que João ia completar o centenário de nascimento, né? E no começo do processo todo, bom, primeiro busquei a autorização dos herdeiros, eles aqueceram sem dificuldade. Eu expliquei que queria fazer uma comemoração, né? Não pretendia fazer apenas um livro, queria fazer outras coisas, como a gente vai falar daqui a pouco, que conseguimos fazer. Mas, na ocasião, a Lei Rouanet estava complicada, a questão de patrocínio estava muito complicada e não se faz livro de futebol sem apoio, sem patrocínio, porque, incrivelmente, o brasileiro, além de ler pouco futebol, que não é inexplicável, né? E buscamos patrocínio, não consegui, o tempo estava passando. E há 6 meses eu procurei o Marcelo Guimarães, meu amigo, que foi diretor de marketing do Botafogo, de grande sucesso, foi candidato à presidência do Botafogo, com o Grupo Grande Salto, que teve 20% dos votos, com uma proposta de profissionalização da gestão do Botafogo, que às vezes não é entendida e talvez algumas coisas que aconteçam no Botafogo sejam explicadas por isso, né? Aquilo que se dizia, o Botafogo tem a vocação do erro, né? E o Marcelo colocou a Vértice Marketing, a empresa dele, à disposição do projeto e abraçou o projeto e foi atrás de patrocínios. Nós conseguimos poucos e bons apoios de botafoguenses, do Sávio Neves, do Treino do Corcovado, da BKR. E o livro são crônicas selecionadas do historiador Alexandre Mesquita, né? O Alexandre é um historiador, pesquisador, rigoroso, atento, muito detalhista, é meu amigo de livro, de bola e de copo, que a gente senta para conversar de futebol. Ele tem um livro, ele é vascaíno, tem um livro ótimo chamado Expresso da Vitória, e fez um livro chamado Clássico Vovô, entre outros. Mas eu procurei o Alexandre porque ele é muito atento e gosta muito da pesquisa séria. E eu propus a ele isso, ele leu 3.000 crônicas para fazer o livro. Daí a gente começou a fazer uma filtragem, eu disse a ele que gostaria de fazer 4 capítulos, Futebol, Seleção Brasileira, Botafogo e o Zona do Agrião, onde a gente reuniria o resto, né, o que não se enquadrasse nos outros 3. E aí a gente foi filtrando isso. Depois veio a ideia, que eu acho que o diferencial desse livro é que essas crônicas são comentadas para que elas sejam situadas na linha do tempo. Para que daqui a 50 anos alguém pegue esse livro numa estante virtual da vida e diga, tá, ele falou isso, por isso, aquilo, aquilo outro. Essa é a intenção da crônica ser comentada. Ninguém está se arvorando, as crônicas foram comentadas pelo Alexandre, por mim e pelo Marcelo Guimarães, mas ninguém está se arvorando a dar pitaco nos comentários do Saldanha. Apenas queremos que as pessoas entendam como é que essa crônica se citou, porque a crônica tem a ver com o tempo, né, em que ela foi escrita. Você trabalhou com o João Saldanha na TV Manchete, TV Manchete, exatamente. Ele era tão diferente assim, Márcio? Era, inclusive,
quando eu fui trabalhar com o João, eu falei assim, puxa vida, eu era garoto, ainda vi o João nas mesas redondas, agora estou com ele aqui, uma coisa forte. E quando... assim como eu e você. Não, nem tanto. Né? Quando a Rede Manchete decidiu que nós dividiríamos comentários, eu fiquei um pouco assustado, porque ele tinha um temperamento forte, né? Como seria opinião divergente e tal, mas nosso relacionamento sempre foi excepcional, ele gostava muito de mim, a recíproca era verdadeira, a gente não teve nunca nenhum tipo de problema. Sendo uma mesa redonda, que eu estava elogiando demais o pessoal do vôlei que estava indo bem, aí ele achou que tinha que falar da política também, porque aquilo estava mal utilizado, que o esporte amador era maltratado. Tinha certa razão, mas eu achei que não era hora de falar. Então eu fiquei com medo que naquele momento houvesse um problema, mas não houve nada, foi tranquilo, ele comigo nunca explodiu, mesmo em mesas de barco, nas nossas muitas viagens. Cobrimos Copa do Mundo, Olimpíada e a última Copa, infelizmente, né? Não sei se você quer que eu fale disso agora, mas... Pode contar, claro. Ele foi contra a vontade da família, contra a vontade da própria Rede Manchete, foi sozinho no avião, já muito mal. Foi na raça, né? Foi na raça, parecia... Copa de 90 na Itália. Muito Copa de 90 da Itália. E muita gente escreve e diz o seguinte, até o João Máximo hoje numa matéria do Globo, disse que ele queria morrer no campo de batalha. Dava a impressão que ele foi porque ele não queria ficar aqui, vendo a Copa de longe. Ele não saiu do hotel, armou-se lá um estúdio para que ele participasse de algumas mesas redondas, eram com nós todos comentando os jogos, não foi nenhum estádio que não tinha condição. E meu último papo com ele estava em Turim, poucos minutos antes do Brasil e Argentina. Eu falei, ô João, puxa vida, queria que você estivesse aqui, espero que você se recupere logo. Ele falou, tá pesado, difícil a luta, não sei o quê, papapá. Eu senti pela voz dele que ele era um cara que sempre tinha um certo entusiasmo, nunca dava o braço a torcer. Estava muito desanimado, estava muito para baixo. Eu senti que estava muito feia a coisa para ele. E combinou até com a eliminação do Brasil, aquele gol do Canidia, né? Vitória da Argentina. E o João não voltou da Itália, porque no final ele foi internado numa clínica e lá faleceu, estava sem a menor condição física. Infelizmente, a última imagem dele foi uma imagem triste, porém de bravura, né? É verdade. Eu tive a oportunidade não de trabalhar, mas de conviver com ele na Olimpíada de Seul, que a gente teve junto lá exatamente, também. foi na Olimpíada de Quando Seul. ele ia para o centro de imprensa, eu ficava sempre... Exatamente, mas ali ele estava bem, ele estava... Mas já tinha aquela tosse forte. Ele sempre teve, porque ele tinha um problema no pulmão, que era crônico, né? A gente aqui no estúdio tem dois jovens, né? O Rafael Sgrid, lá em São Paulo, talvez tenha tido quase nenhum contato com o Saldanha. Acredito que você não tenha tido a oportunidade de trabalhar com ele, né, Sgrides? Tive a oportunidade, tenho 33 anos, mas conheço a história do Saldanha e lembro bem da Copa de 1990, né, que foi a última, como relatou o Márcio, mas vendo vídeos, lendo sobre a história do Saldanha, dentro e fora dos campos, né, também no jornalismo, é claro, das crônicas e tudo, era um cara diferenciado. Como treinador também, né, ele teve uma leitura diferente nessa época pré-Copa do Mundo, pré-70, né, antes de deixar ele tinha grandes jogadores na mão, tinha um elenco maravilhoso e também as suas filosofias táticas com 4 jogadores à frente, até gerou uma certa animosidade na comissão técnica, colocando 2 caras abertos, né, deixando desprotegido um pouco o meio-campo, mas ele tinha uma leitura de jogo, um cara sensacional, à frente do seu tempo, como jornalista, como técnico, e infelizmente não tive a oportunidade de ter essa felicidade de trabalhar e conviver e beber da fonte João Saldanha. E esse poder ler como esse livro, poder ver imagens do time das Feras do Saldanha, isso é maravilhoso. E era um cara à frente do tempo. E você, Lobinho? Bocage, eu não tive a oportunidade, obviamente, de conhecer o João pessoalmente, mas eu trabalhei com muita gente e convivo, né? Tá aqui o Márcio, que enfim, trabalhou no final com o João e tudo. Diversas pessoas, profissionais de renome que trabalharam com o João. E para mim ele era um gênio. Eu comecei a ouvir o João na época na Rádio Globo, né? Ele era o comentarista da equipe principal, que era o Valdir Amaral e o Jorge Cury, fazia parte daquele som da Rádio Globo do Maracanã que ecoava, né? Quando o Saldanha era chamado. E, assim, alguns amigos, né, me contaram algumas passagens. Eu queria até só falar uma que foi me contada pelo querido saudoso Raul Quadros. O João era o comentarista, sempre após as rodadas, do jornal local, o jornal aqui do Rio de Janeiro.
E foi uma segunda-feira, a rodada do Campeonato Carioca 1979. O Flamengo tinha vencido, Botafogo e Vasco jogaram um clássico e empataram, e o Fluminense perdeu, veja só, Fluminense de Nova Friburgo, que é a atual friburguense. Só que o jornal foi para um determinado lado e viraram para o João falando: João, você tem 20 segundos. 20 segundos para falar da rodada. Tudo bem. Aí acendeu a luzinha, né? A luzinha do switch. Tá no ar, João. Aí o João falou: meus amigos, Flamengo, Botafogo e Vasco, Fluminense. Curto e grosso. Gênio! E objetivo. Gênio! Só para completar, teve um dia que o João Saldanha quase chorou, porque ele era durão, né? Mas eu vi lágrimas nos olhos dele. Nós fazíamos um comentário para Botafogo e Flamengo, decisão de 89, comentando para a TV Manchete. Mas ele também comentava para a Rádio Tupi. Então ele corria força de expressão, mas ia muito rápido de uma cabine a outra do Maracanã. E eu fiquei naquela, mas que sacrifício. Não, é até bom que eu tô porque assim eu não sofro. Ele não falou a palavra sofrer, que ele não falaria isso. Ele falou assim, eu fico menos apreensivo, algo assim. E no final do jogo, inclusive, ele falou muito pouco na televisão da Manchete. Eu senti ele muito emocionado, com lágrimas nos olhos, com o Botafogo campeão depois de 20 anos, que eu achava, ele nunca me falou, que ele tinha medo de morrer sem já ver o Botafogo campeão de novo. Então, o João Saldanha era um grande botafoguense, embora, se fosse perguntar, não gosto do Botafogo, ele era meio... Mas ele era apaixonado pelo Botafogo. E jamais vou esquecer dessa noite, 21 de junho de 89. E César, para a gente encerrar o bloco então, amanhã é o lançamento do livro e temos outros eventos, não é isso? Nós vamos fazer amanhã, no restaurante Nanquim, na Rua Jardim Botânico 644, o lançamento oficial do livro. Entrada franca, torcida convidada, admiradores do João convidados, coquetel de lançamento do livro. Vai ter uma resenha, pequena resenha, Márcio Guedes, Lúcio de Castro, Heraldo Leite, e depois autógrafos e confraternização em homenagem ao João. Na terça-feira, de 9 da manhã às 4 da tarde, com intervalo para o almoço de meio-dia às 2, dois tempos de debate sobre o João. Na primeira manhã, na parte da manhã, organizada pelo professor Vitor Andrade de Mello, os acadêmicos vão falar da crônica e João Saldanha. E na parte da tarde, o Heraldo Leite convocou jornalistas para falarem do João, ao Crônica sob o olhar do jornalista. Isso vai ser transmitido pela internet? Para quem está fora do Rio de Janeiro? Estamos tentando fazer isso sim. Pelo Facebook Live vamos fazer. E vamos gravar. Vamos gravar os papos para depois editar de alguma maneira, talvez em book. Sábado, na Folha Seca, meio-dia, tem uma roda de samba comandada pelo sambista Rodrigo Carvalho, não por acaso meu filho. E é para homenagear o portelense, que João Saldanha era. Tem uma crônica espetacular chamada Futebol e Samba, no Zona do Agrião, que vale a pena ler. E tem também a última crônica dele no Jornal do Brasil, 90. Tá bom, então. Então, sucesso para você no lançamento do livro. E fica aqui, então, a homenagem de todos nós aqui da TV Brasil, da equipe aqui do No Mundo da Bola, ao João Saldanha, pelo seu centenário, como diz a Tereza Bulhões, que será festejado amanhã, porque João Saldanha continua vivo entre nós. Bom, a gente vai falar, então, agora de Campeonato Brasileiro no próximo bloco. A gente vai a um rápido intervalo e na volta você tem a vitória do Palmeiras, que com time reserva superou o Grêmio e embolou um pouquinho ali o G4 do Campeonato Brasileiro. No Mundo da Bola, um programa da TV Brasil.